Sempre ore assim quando a ansiedade bater em sua porta. Oração de paz e descanso em Deus. A ansiedade não espera convite. Ela chega sem avisar, interrompe o que parecia estar sob controle e transforma a mente num campo de batalha silencioso. Você pode estar rodeado de pessoas cumprindo seus compromissos, mas por dentro está lutando para respirar. É como se algo apertasse o peito, apertasse os pensamentos e roubasse a paz antes mesmo do dia terminar. E o medo, mesmo sem forma definida, domina o cenário. Você tenta racionalizar, tenta se acalmar, tenta manter o controle, mas a verdade é que a ansiedade tira o chão e rouba o fôlego da alma. E é exatamente nesse ponto que muitos se calam, se retraem, se sentem fracos por não conseguirem lidar sozinhos com o que estão sentindo. Vem para então se aproximar. Ele vem quando o coração está acelerado. Ele chega quando a respiração está curta. Ele entra quando a mente está no limite. Ele não se assusta com sua confusão interna. Ele não vira o rosto quando você perde o controle. Ele permanece. Porque a presença dele não é recompensa pela sua força, é resposta para a sua fraqueza. Hoje, você vai orar de um jeito diferente. Estar diante de Deus não como quem tem tudo resolvido, mas como quem já cansou de lutar com as próprias forças. E isso não é fraqueza, isso é rendição, isso é sabedoria espiritual, isso é fé prática. É aqui que começa a cura. Você não precisa esperar se acalmar para falar com Deus. É na agitação que Ele quer te ouvir. É na confusão que Ele quer te tocar. É nesse turbilhão que Ele quer trazer paz, no meio do deserto. Prepare o coração. Esvazie as expectativas de perfeição. Deixe cair os pesos invisíveis, porque agora você vai entrar num tempo de oração e descanso. Um tempo onde o Espírito Santo vai tocar lugares que só você conhece. E ali, naquele espaço onde só você e Deus conseguem chegar, a ansiedade vai ceder espaço para o consolo. O medo vai ser substituído por confiança. E a sua alma não vai caminhar sozinha. Quando a ansiedade não pede licença para entrar. A ansiedade não envia aviso prévio. Ela não espera o momento ideal, nem pergunta se pode entrar. Ela invade, interrompe, toma espaço. E quando percebemos, já estamos tentando funcionar normalmente com o coração em colapso. Tudo parece estar bem do lado de fora, mas por dentro o cenário é outro. É uma urgência que ninguém vê. Trabalha, enquanto conversa, enquanto ora. Às vezes, até quando você está em silêncio. Não escolhe hora, nem lugar. Chega como um pensamento que se repete, uma preocupação que cresce, um medo que você não sabe de onde veio, mas sente como se estivesse prestes a desabar. E a verdade é que, quando a ansiedade chega, você se sente invadido e, ao mesmo tempo, sozinho. Entra onde a dor parece intocável. Ele se aproxima até quando a alma tenta se esconder. E quando a ansiedade invade, ele não se retira. Ele permanece. Ele sussurra em meio ao caos. Ele estende a mão em meio à confusão. Ele se assenta ao lado da alma agitada e espera com paciência que você o perceba. A ansiedade pode até ocupar um espaço dentro de você, mas ela não é dona da casa, do que o descontrole. A voz dele é mais poderosa do que os pensamentos repetitivos. O amor dele é mais profundo do que o medo que paralisa. E é por isso que você está aqui agora. Não para entender tudo, não para resolver tudo, mas para reconhecer que há um Deus maior do que tudo isso. Um Deus que vê o que ninguém vê, que sente o que você não consegue expressar. Hoje talvez a ansiedade tenha tentado tomar o controle, mas ela não será o centro. Deus é. E à medida que você se entrega, à medida que ora, respira e confia, algo começa a mudar. A invasão da ansiedade perde força, e a visita da presença de Deus se torna o refúgio que a sua alma tanto precisava. Deus está no coração acelerado e na respiração ofegante. O peito aperta. Você sente como se algo estivesse fora do lugar, mas não consegue explicar exatamente o que. É uma sensação que vem sem forma, mas com peso. Algo que não pode ser resolvido com lógica, nem ignorado com força de vontade. Nessa hora,
Tudo parece perder o controle, menos Deus. É fácil imaginar que Deus só se manifesta nos momentos de paz, mas isso é uma ilusão criada pela nossa necessidade de parecer forte. A verdade é que o mesmo Deus que está no monte da adoração também está no vale da aflição. Ele não espera você se recompor para te encontrar. Ele entra na tempestade. Ele caminha sobre as águas agitadas. Ele permanece firme, enquanto tudo dentro de você parece estar desmoronando. O nó na garganta, ele vê, ele entende, ele não despreza quem está frágil. Pelo contrário, a palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso inclui você agora mesmo, com o corpo exausto e a alma em alerta. Deus não se afasta do coração acelerado, ele se aproxima. Ele não se cala diante da respiração ofegante, ele sopra vida nova. Ele não rejeita quem treme por dentro. Sinal de derrota espiritual. É sinal de humanidade, e é justamente na sua humanidade que Deus revela a graça. A força dele se aperfeiçoa na fraqueza. O consolo dele se manifesta quando você admite: eu não consigo sozinho. Respire, mesmo que devagar, mesmo que com esforço, porque a cada respiração, Deus está contigo. Ele não está apenas olhando de longe, acelerado, mas a presença dele está estável. A respiração pode estar descompassada, mas a paz dele está intacta. E essa paz, que excede todo o entendimento, já começou a tocar você. Quando a fé é sufocada pela pressa interna. A ansiedade cria pressa dentro da alma. É como se tudo tivesse que acontecer agora. A resposta precisa vir hoje. A solução tem que chegar imediatamente. Parece se perder. Não porque ela deixou de existir, mas porque foi soterrada por uma avalanche de urgências silenciosas. Você acredita em Deus, mas o coração está inquieto. Você ora, mas ainda assim sente como se estivesse correndo por dentro. Você lê as promessas, mas há uma pressão que grita mais alto do que a esperança. Ou menos espiritual por sentir tudo isso? A resposta é não. Essa tensão não te torna menos crente, te torna humano. A fé não é a ausência da luta, é a decisão de continuar mesmo enquanto a luta acontece. E essa pressa interna que parece sufocar a sua fé, na verdade, está te levando para o único lugar onde você pode respirar de novo, a presença de Deus. Quando a alma quer correr, Deus convida a parar, a descansar. A palavra nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um chamado à passividade, é um convite à confiança, porque quando a fé é pressionada pela ansiedade, ela não desaparece, ela busca refúgio. Talvez você esteja se cobrando demais, tentando manter firmeza quando o que mais precisa é desabar nos braços do Pai. Deus não está exigindo desempenho espiritual, mesmo que agitado, mesmo que sem palavras. A fé não é sempre um brado corajoso. Às vezes, é só um sussurro cansado dizendo: Senhor, me segura. E é nesse sussurro que Deus se move com poder. Ele não precisa de muito para agir. Só precisa que você confie, mesmo com a alma inquieta. Hoje, se você sente que a fé está abafada pela ansiedade, não lute contra isso sozinho. Porque é lá, no esconderijo do Altíssimo, que a sua fé vai voltar a respirar. A alma que clama no silêncio. Nem todo clamor tem som. Há dores que não gritam, apenas pesam. Há lágrimas que não caem, mas sufocam por dentro. A alma ansiosa muitas vezes silencia por vergonha, por medo de incomodar, por não saber como explicar o que sente, onde o coração sofre calado. Mas o que você precisa saber agora é que Deus ouve até o que você não diz. Ele interpreta o silêncio da sua alma como oração. Ele traduz seus suspiros como súplica. Ele entende o olhar perdido, o nó na garganta, o cansaço acumulado que você disfarça, porque ele não precisa de palavras para se aproximar. A ansiedade faz com que pareça perigoso se abrir. Traz o medo de ser julgado, o receio de parecer fraco, a sensação de que ninguém entenderia. Mas Deus não julga. Ele acolhe. Ele conhece. Ele compreende até o que você mesmo ainda não entendeu sobre si. E mais do que ouvir, ele responde.
Ele responde com presença, com consolo, com cura. Há orações que começam antes da boca se abrir. O ser verdadeiro diante do Pai, sem filtro, sem máscara, sem barreira. Deus se inclina diante da alma que clama, mesmo que em total silêncio. Se você não consegue orar como gostaria, ore como consegue. Se não consegue orar em voz alta, feche os olhos e apenas sinta. Se não encontra palavras, permita que o Espírito Santo fale por você. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. O seu silêncio não é vazio, ele é cheio de significado diante de Deus, e é nesse lugar onde ninguém mais ouve que ele sussurra: eu estou com você. A presença de Deus não depende da sua calma. Você foi ensinado a achar que precisa estar calmo para se conectar com Deus, que o ambiente precisa estar em paz, a mente organizada, o coração em silêncio, exausto e os pensamentos em turbilhão. Será que, nesses momentos, Deus se afasta? A resposta é clara: não. A presença de Deus não depende da sua estabilidade emocional. Ela não é fruto da sua tranquilidade, ela é promessa. E promessas divinas não mudam com o seu humor, nem com suas crises. Ele está com você quando você canta e quando você chora, quando celebra e quando colapsa, moronando por dentro. A ansiedade tenta convencer você de que está longe demais, bagunçado demais, falho demais para ser alcançado por Deus. Mas o próprio Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim quando estiverem em paz. Ele disse: vinde quando estiverem cansados. A sua presença é refúgio, não recompensa. A paz dele não é um prêmio para quem se controla, é um presente para quem se rende. E essa rendição começa quando você entende que pode se apresentar diante dele exatamente como está, com o coração acelerado, com a mente aflita, com a alma em pedaços. Ele não se ofende com a sua agitação. Ele te envolve nela. Ele entra no meio do caos e transforma, não com barulho, mas com presença. Começa a se realinhar. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Liberdade até do peso de ter que estar sempre bem para ser amado. Hoje, você pode parar de tentar parecer forte. Pode parar de esperar se acalmar para orar. Pode parar de fingir estabilidade. Deus está aqui, agora, no meio do que você está sentindo. E a presença dele não vem quando tudo se acalma. A graça avança. Há dias em que o medo não apenas incomoda, ele paralisa. Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Você quer confiar, mas o coração resiste. Você até entende que Deus está no controle, mas a mente insiste em criar cenários catastróficos. E assim, mesmo cercado de promessas, você se sente preso, o que parece responder ao pânico mais do que à fé. O medo grita que algo ruim vai acontecer, que você não vai conseguir, que as pessoas vão te abandonar, que Deus não vai responder. E mesmo sabendo que o medo mente, você ainda sente. Ele paralisa a ação, distorce a visão e enfraquece a esperança para sustentar qualquer passo adiante. Mas é justamente aí que a graça entra em cena. Porque quando o medo diz, você não pode, a graça responde, eu serei por você. Quando o medo diz, vai dar errado, a graça afirma, todas as coisas cooperam para o bem. Quando o medo te impede de avançar, a graça te carrega, porque a graça não depende da sua coragem. Ela age quando você está imóvel. O apóstolo Paulo escreveu que, quando sou fraco, então é que sou forte. Isso não é paradoxo, é revelação, porque a força que sustenta você não vem de dentro, vem do alto. E essa força tem nome: graça, favor imerecido, presença garantida, poder que se aperfeiçoa quando você admite que chegou ao seu limite. Hoje, talvez você esteja travado por dentro, sem coragem de seguir, sem forças para tentar de novo. Ela invade o terreno da sua paralisia e começa a reconstruir o que foi desfeito.
Ela toca onde o medo construiu muralhas e derruba, com mansidão, tudo o que te impedia de respirar fundo outra vez. Você não precisa dar o primeiro passo. Precisa apenas reconhecer que não está só. A graça de Deus está avançando agora, silenciosa, mas real, suave, mas poderosa. A fórmula é reencontro. Muitos transformaram a oração em uma sequência decorada de palavras, como se houvesse uma fórmula correta para tocar o coração de Deus. Um modelo a ser seguido, um tom de voz ideal, um roteiro para não errar. E com isso, a oração perdeu o brilho em muitos corações. Tornou-se uma obrigação espiritual, um exercício mecânico, algo que, se não for feito do jeito certo, parece não funcionar. É o lugar onde a aparência cai, onde a performance cessa, onde a essência fala mais alto do que a estética. Deus não está esperando que você diga as palavras exatas. Ele está esperando que você diga a verdade. E mesmo que não consiga falar, Ele ouve o que seu coração grita em silêncio. Quando a ansiedade aperta, o que você menos precisa é de um manual para orar. Você precisa de liberdade, para respirar, para apenas estar ali. Deus não espera um discurso. Ele espera entrega. Porque mais do que convencer a Deus de algo, a oração convence você de que ainda está sendo amado. Orar é voltar para casa, é sentar diante de Deus com tudo o que está errado e não ser rejeitado. É dizer: Pai, eu estou cansado, confuso, com medo, mas eu estou aqui. E ouvir Ele responder: Eu também estou, com você, em você. Oração é o lugar onde a alma se permite existir sem julgamentos, onde a ansiedade não é censurada, mas acolhida, onde a fraqueza não é vergonha, mas convite à graça. Você não precisa impressionar, precisa apenas se apresentar. O Pai não está atrás de fórmulas, Ele está atrás de você, do seu reencontro, da sua verdade, do seu coração, ainda que partido, ainda que ansioso, ainda que sem saber como orar, fórmula, mas como reencontro, porque cada vez que você ora, você se lembra de quem Deus é e de quem você é aos olhos dele. A Bíblia respira com você. Em momentos de ansiedade, o mundo ao redor parece distante e abafado. A mente corre, o peito aperta e até a leitura da Bíblia se torna difícil. As palavras parecem não entrar. A mente lê, mas não absorve. Deixa de ser viva só porque você está cansado. Ela continua respirando, mesmo quando você está sem fôlego. A Bíblia não é um livro comum. Ela não depende do seu estado emocional para operar. Ela é viva e eficaz. Ela discerne intenções, cura feridas, confronta mentiras internas. E mais, ela se adapta à sua dor sem perder sua essência. Ela se ajusta à sua noite sem apagar sua luz atual, mas como um pulmão para sua alma. Há versículos que te encontram como se tivessem sido escritos hoje, palavras que pulam da página e tocam justamente no que te consome, promessas que te seguram quando a ansiedade tenta te soltar, trechos que servem como âncora no meio da agitação, porque a Bíblia respira, e ela respira com você. Você verdades eternas. Quando o ar parece curto, ela sopra liberdade. Quando tudo parece incerto, ela sopra promessas. E mesmo que a sua voz esteja falhando, a voz de Deus continua firme em cada versículo. Hoje, você não precisa ler a Bíblia como quem busca uma performance. Leia como quem busca socorro, mesmo que seja um único versículo. Mesmo que você releia o mesmo trecho 10 vezes. Voltará. Essa frase, dita com fé, é respiração espiritual. É sustento. A ansiedade tenta tirar o ar da sua alma, mas a palavra de Deus é o sopro que te mantém de pé. Ela respira com você. Ela respira por você. Ela respira em você. O Espírito Santo traduz o que a boca não consegue dizer. Chega um ponto em que as palavras se esgotam. Você tenta orar, mas tudo parece confuso. As frases não se formam. Surge o silêncio, mas não é um silêncio de paz. É o silêncio de quem quer falar, mas não sabe como.
de quem precisa clamar, mas não encontra voz, de quem sente tudo, mas não consegue dizer nada. É nesse exato lugar que o Espírito Santo se revela como Consolador e intercede por você com gemidos profundos demais para serem expressos em palavras. A Bíblia diz isso com clareza. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por você. Ele traduz sua dor. Ele comunica ao céu o que o seu coração, em meio à ansiedade, não consegue verbalizar. Você não precisa se sentir culpado por não saber o que dizer. Silêncio entende tremores e, acima de tudo, entende o que o Espírito está dizendo em seu nome, com total clareza, mesmo quando você está esgotado demais para orar. Essa intercessão não depende da sua força, mas da sua rendição. Ela começa quando você para de tentar controlar até a sua própria oração e permite que o Espírito ore por você, por dentro, com intensidade, com verdade, com profundidade. E ali, com Deus. Não fuja, não se esconda, não ache que é em vão. O Espírito Santo está ativo, está em movimento, está falando o que você não consegue, está entregando nas mãos do Pai exatamente aquilo que está te consumindo por dentro. Você não precisa dizer nada, só precisa estar com o coração aberto. O resto, Ele faz por você. Você está em um campo de batalha invisível. Ela é parte de uma guerra espiritual silenciosa, uma batalha travada dentro da mente, alimentada por mentiras sutis, medos não resolvidos, acusações do inimigo e pressões que ninguém vê. E é por isso que às vezes você se sente cansado sem ter feito esforço físico, exausto, mesmo depois de um dia tranquilo, angustiado, mesmo sem motivo claro. Batalha da fé. É nela que o inimigo lança pensamentos de dúvida, insuficiência, rejeição, fracasso, descontrole. Ele sabe que, se conseguir dominar seus pensamentos, ele rouba sua paz. Ele não precisa te derrubar por fora, se conseguir te derrotar por dentro. E o maior engano é acreditar que isso é normal, que viver em tensão constante é parte da vida. Não é. Você está em guerra. E guerra exige armas. Não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso inclui a oração, a fé, a verdade, a presença do Espírito Santo. Você não precisa lutar na força do braço. Você não precisa vencer sozinho. O Senhor é quem guerreia por você. Ele é escudo, é torre forte, é socorro bem presente na angústia. Reconhecer que há uma batalha não é sinal de fraqueza, é sinal de discernimento. Os pensamentos. Vai silenciar a voz da ansiedade com a voz do Espírito. Vai colocar o capacete da salvação, que guarda sua mente. Vai empunhar a espada do Espírito, que é a palavra. Vai resistir e o inimigo terá que recuar. Você não está ficando louco, você está sendo atacado, mas agora está sendo revestido. Revestido de autoridade, de paz, de discernimento, de lugar sem sair do quarto. Você pode estar deitado na mesma cama, no mesmo quarto, com as mesmas paredes ao redor e os mesmos pensamentos te pressionando. Nada mudou por fora, mas quando você ora, algo se desloca por dentro, porque a oração tem o poder de transportar sua alma de um ambiente de opressão para um lugar de refúgio. Sem que seus pés se movam, o seu espírito é reposicionado. Diz, não tem saída. A oração te leva para um espaço onde Deus diz, eu sou o caminho. Quando tudo parece escuro, ela acende luz no interior. Quando a ansiedade te cerca, a oração abre uma janela para o alto e faz o coração respirar esperança de novo. A ansiedade grita por controle, a oração entrega. A ansiedade prende, a oração solta. A ansiedade sufoca, a oração ventila. Você pode estar onde está agora, sem forças, sem vontade, sem estrutura, e ainda assim ser transportado para o esconderijo do Altíssimo. É como Davi dizia, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Não é ele subindo pela própria força, é Deus o elevando. A oração faz isso. Ela pega sua alma em pedaços e a coloca sob a sombra das asas do Pai.
a certeza de que você não está sozinho. Você não precisa esperar tudo mudar ao seu redor para descansar. Você só precisa mudar de ambiente por dentro. A oração não altera as paredes, mas muda a atmosfera. Ela não troca os móveis, mas transforma o clima da alma. De lugar de aflição para lugar de alívio. De ambiente de medo para ambiente de confiança. De descanso, de reencontro, e tudo isso sem sair do lugar. Deus não está esperando você melhorar para agir. Existe uma mentira sutil que a ansiedade alimenta. A ideia de que Deus só vai agir quando você estiver melhor, quando você voltar a orar com frequência, quando sua fé estiver mais firme, quando você parar de oscilar, parar de duvidar, parar de chorar. Mas a verdade é que Deus age mesmo quando você está em colapso. Ele entra em cena quando você está quebrado. Ele se aproxima quando tudo em você grita por socorro. Ele age não porque você é suficiente, mas porque Ele é fiel. E Ele continua sendo fiel mesmo quando você está falhando. Na cruz, Jesus não esperou o mundo melhorar para se entregar. Ele entra na dor, não quando você termina o processo de cura, mas para iniciá-lo. Ele não chega quando a ansiedade vai embora. Ele chega para que a ansiedade comece a perder espaço. Você pode ter orado pouco, pode ter duvidado, pode ter se afastado, pode até ter pensado que Deus se cansou de você. Mas Ele não se cansa, Ele não muda, Ele não desiste. Ele conhece sua estrutura, sabe que você é pó. Deus não está esperando você melhorar para agir. Ele está esperando você se render, porque é na entrega e não no desempenho que o milagre começa. Não se trata de fazer tudo certo. Trata-se de abrir o coração, de dizer: Pai, eu não consigo, mas eu preciso de Ti. E esse clamor é suficiente para mover o céu. Você não precisa estar forte para ser alcançado. Precisa estar disponível. Não explica, ela excede. A ansiedade sempre quer explicações. Ela pergunta: e se? Por quê? Até quando? Como eu vou suportar? E quando não encontra respostas claras, ela cresce. Se alimenta da ausência de controle. Se fortalece na incerteza. É por isso que, quando a mente tenta resolver tudo com lógica, o coração continua agitado, porque nem tudo se resolve com explicação. Ela vem enquanto ainda há dúvidas. Ela chega quando nada mudou por fora, mas algo se acalma por dentro. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, nem de garantias visíveis. Ela excede. Vai além do entendimento, vai além do previsível. Ela não responde suas perguntas, ela abraça sua alma. Filipenses 4:7. Não promete uma vida sem luta. Ele promete que a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Passe um escudo ao redor do seu interior e dissesse: nada vai te consumir enquanto eu estiver aqui. Essa paz não se fabrica, não se força, não se compra. Ela é dom, é presente. Ela vem de cima e desce como um óleo que cobre as rachaduras da alma. Ela alinha o que estava desalinhado, acalma o que estava em ebulição. E mesmo sem você saber exatamente como, você começa a respirar diferente. Explicações. Porque quando a paz dele se instala, o desespero perde a voz. A pressa cede espaço à confiança. O medo se curva diante da presença. E mesmo sem entender tudo, você começa a descansar como se já soubesse o final da história. Não espere entender tudo para descansar. Aceite a paz que excede, porque o que ela faz por dentro, nenhuma resposta seria capaz de fazer. Para controlar, argumentar, lutar ou resistir. E por mais estranho que pareça, esse ponto não é o fim, é o início, porque é exatamente ali, no esgotamento da tentativa humana, que começa o agir de Deus. A entrega não é uma derrota, é um portal, um caminho invisível que leva sua alma à presença daquele que nunca perdeu o controle, mesmo quando você perdeu a direção. Quando você entrega o que estava segurando com força demais, quando deixa de tentar resolver sozinho, quando diz, com sinceridade: Deus, eu não posso mais carregar isso, agora é contigo. E não diz isso apenas com a boca, diz com o coração, com o corpo, com as lágrimas, com o silêncio.
É depois dessa entrega que a calma chega. Não como quem invade, mas como quem é convidada. Os pensamentos ainda existem, mas perderam o poder de te dominar. A mente ainda está cheia, mas já não está em guerra. Algo mudou. E esse algo tem nome: paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você resolveu confiar. Não porque a ansiedade sumiu de uma hora para outra, mas porque ela já não ocupa mais o trono do seu coração. A entrega real transforma o ambiente interno, do entre você e Deus, onde nenhuma tempestade consegue entrar. Você não precisa fingir que está bem, precisa apenas se entregar. E depois da entrega, virá essa calma, não imposta, não forçada, mas dada, presenteada, como um cuidado do céu que diz: agora é comigo. Hoje, a calma está se aproximando, e ela vem como resultado da confiança. Confiança em um Deus que vê, que ouve, que age. Deus desarma o que te amedronta. Você não vê, não sente, não percebe. Mas enquanto seus olhos se fecham e seu corpo finalmente descansa, o céu continua em movimento. A ansiedade tentou te convencer de que tudo depende de você, que se você parar, algo vai dar errado. Mas a verdade é que o maior agir de Deus acontece quando você não está tentando fazer nada. A fé mais profunda não está no controle. Deus está trabalhando e Ele não está apenas guardando o ambiente, está agindo no invisível, desarmando o que te aflige, cancelando ataques que você nem sabe que foram lançados, tocando lugares do seu interior que você não conseguiria alcançar acordado. Ele está curando memórias, renovando forças, semeando respostas onde hoje ainda há dúvidas. Repousar seguro. Isso não é poesia, é autoridade, é promessa viva. Você não vai apenas dormir, vai ser envolvido por uma paz que te guarda por dentro. Enquanto o mundo desacelera, Deus acelera processos espirituais que a ansiedade tentou impedir. Ele desativa o medo, silencia o ruído, fecha portas que precisam ser encerradas e prepara caminhos que você só verá quando o novo dia nascer. A noite mais escura. Agora eu estou cuidando de tudo. Esse cuidado é real, é presente, é constante, e ele não depende de você fazer força, só depende da sua entrega. Então durma, não como quem foge da dor, mas como quem confia no Deus que vela por você. Deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer, porque enquanto você dorme, Ele luta por você, e o que te amedrontava está sendo desarmado agora.